Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Missão Impossível, filme de 1996 dirigido por Brian De Palma, uma distribuição da Paramount que acabou virando um case de sucesso para a companhia, não só pelo que Missão Impossível representa para a ação, representa para a carreira do Tom Cruise, como também por essa base que acabou sendo copiada e acabou servindo como fonte de inspiração para tantos outros longa-metragens e também séries de televisão. A questão é que a Paramount, desde os anos 80, queria fazer um longa-metragem sobre Missão Impossível, que é uma série, originalmente da CBS entre 66 e 73 e que depois acabou sendo também relançada com novas temporadas entre 88 e 90. Só que depois de tantos projetos mal sucedidos, Missão Impossível no cinema só saiu do papel graças à parceria do Tom Cruise com a Paula Wagner, na Cruise Wagner Productions, que não só foi importante para a Missão Impossível, que marcaria então o começo da companhia, como também para tantos outros projetos do Tom Cruise entre as décadas de 1990 e 2000. Pessoal, eu acredito que existem duas grandes abordagens contemporâneas para a Missão Impossível. A primeira é de você levar em conta o que o filme representa no seu contexto da época, para a ação dos anos 90, e a outra, que eu sei que é difícil de desvincular, é de notar a importância de Missão Impossível pro gênero ação e basta ver o sucesso da própria franquia. Aliás, eu acredito que a franquia ela vai melhorando. Tem o caso de Missão Impossível 2, que eu ainda vou comentar aqui no canal, que é uma questão complexa quanto à estratégia, pelo que o filme queria contar também, mas depois você tem maiores investimentos e um risco bem maior também. Então, se você isola o primeiro filme, você vai ver que toda a base de investigação e ação ela acaba sendo muito específica, quase que atrelada a um episódio da série. E aí não precisa ser um especialista na série Missão Impossível. Eu, por exemplo, não sou um especialista e fã da série, eu assisti alguns episódios isolados, mas basta pegar alguns episódios isolados mesmo para você notar como a narrativa desse filme de 96 acaba se assemelhando a uma estrutura de um episódio de televisão prolongado. Então hoje, pessoal, eu vejo em Missão Impossível um bom filme de ação. Eu sei que ele tem uma importância fundamental quanto a estilo, sem sombra de dúvidas, quanto ao legado do Tom Cruise, que acabaria sendo firmado também com outras produções, mas ele se torna um ator muito importante também para a ação, graças à franquia Missão Impossível. Existem algumas explicações que faltam nesse longa do Brian De Palma, onde ele foca muito no estilo de algumas ações, no estilo também de algumas passagens que se tornariam icônicas sim, só que por outro lado, deixando a desejar quanto ao texto. Durante uma missão em Praga, um grupo de agentes da IMF cai em uma emboscada ao tentar evitar o roubo de material secreto. Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise, é um dos sobreviventes e passa a ser visto como suspeito, e ele precisa agir por conta própria não só para limpar o seu nome, como também para restabelecer a verdade. Missão Impossível é um filme que, visando a sua própria estrutura quanto à classificação indicativa, ele não busca ser revolucionário quanto à violência ou puxar para os limites, por exemplo, que era uma cobrança que acabava sendo feita de vez em quando para a franquia James Bond, por exemplo. Na verdade, Missão Impossível é um longa-metragem que ele se diferencia muito pela forma como explora a tecnologia, apresenta a tecnologia pro espectador e com isso também acaba gerando uma ou duas surpresas. Por isso que eu acredito que o principal marco desse longa de 96 é usar um tipo de tecnologia mediada a partir do ponto de vista e da explicação prévia de alguns gadgets, com isso para marcar o progresso tecnológico, assim como era explorado especialmente na série entre 88 e 90 na TV, com a diferença, claro, para o maior arsenal tecnológico do filme. Uma outra questão que não tem como não citar aqui é que eu acredito que Missão Impossível foi o último grande filme dirigido pelo Brian De Palma. E aí de vez em quando aparecem pessoas nas lives, em comentários, falando: poxa, onde é que tá o Brian De Palma? Por que ele não fez mais longa-metragens? Ele tem 2 projetos agora em pré-produção. Só que depois de Missão Impossível parece que nada deu muito certo quanto à escala de projeto, então ele tem alguns fracassos de bilheteria e tem alguns filmes também que eu acho que acabaram pegando muito quanto à abordagem. E em Missão Impossível, o Brian De Palma busca por uma certa confusão na reconstrução de eventos, apostando muito no Tom Cruise para conseguir transmitir a sensação de uma angústia, compartilhada com o público, já que existe uma situação que precisa ser feita no momento certo e na hora certa, sem qualquer tipo de margem para erro. E aí eu confesso que fazia muitos anos que eu não assistia Missão Impossível, mas muito tempo mesmo, me lembrava de pouca coisa do filme, e assistindo novamente para trazer esse comentário no canal, eu acabei me lembrando de um elemento que sempre me gerou certa distração, que é o seguinte: você tem em 2 momentos específicos uma situação de amplo risco.
e aí esse risco ele acaba gerando justamente essa angústia, essa tensão, que eu acho que é justamente isso que o diretor propõe. E depois você não tem, na verdade, uma continuidade. Você já tem uma outra cena que poderia explorar uma fuga, que seria muito interessante, mas não, já passa por uma situação completamente diferente. Parece que falta alguma coisa para fechar de fato a história. E aí existe uma fina linha que busca, de certo modo, o realismo, busca explorar a questão da tecnologia, junto com uma sincronia de acontecimentos que ela até pode ser interessante pela montagem. Só que quando você coloca tudo que vem sendo discutido e o que os personagens estão tratando também, olha, eu acho que acaba deixando bastante a desejar mesmo. Por isso que eu vejo Missão Impossível mais como um bom entretenimento, com essa ação que se diferencia pela questão tecnológica mesmo, namorando às vezes com a ficção científica. Como em várias narrativas do período, o cenário pós-Guerra Fria gera uma dificuldade imensa para a plena apresentação de protagonistas internacionais, e a situação envolvendo diplomacia e países, por exemplo, é completamente escanteada. Eu vejo em Missão Impossível quase que uma espécie de prólogo para filmes de ação pós-Guerra Fria. Então, muitas produções queriam esse argumento também de conseguir explorar o mundo bipolar, de conseguir explorar a rivalidade Estados Unidos e União Soviética. Um ano antes, em GoldenEye, a dissolução da União Soviética era argumento central do filme, por exemplo. E aqui parece que o filme tem mais a falar quanto à questão de intrigas, de traições, de agências de espionagem, de questões internas mesmo. Missão Impossível é aquele filme para curtir a experiência, com perguntas levantadas na narrativa que acabam, sim, criando conflitos notórios durante o desenvolvimento subsequente, com algumas coisas que parecem um tanto quanto óbvias, mas que acabam virando pequenas surpresas. É um filme bom, mas nem de perto o melhor da franquia, na minha opinião. Claro que é importante para você levar em conta o que representa pro Tom Cruise como um ícone do gênero ação, isso eu acredito que é indiscutível, que tem um grande diferencial no tema inesquecível aqui pelo Adam Clayton e pelo Larry Millen. Para Missão Impossível, eu dou nota 7. Na metade do ano teremos Missão Impossível 7, então, e eu pretendo trazer pelo menos uma crítica por mês até lá aqui no canal para a gente acompanhar juntos, certo? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!